Graça e paz, amados do Senhor. Muito bom estar com você para mais uma reflexão na realidade dos tempos. Hoje queremos trazer um tema bem presente, em que nós estamos comemorando, festejando a Páscoa. O que é Páscoa para nós cristãos e o que é a Páscoa para os judeus? Logo vamos tratar aqui deste assunto à luz da palavra de Deus. Fique conosco, compartilhe, dê o seu like e vamos interagir aqui, porque este momento é um momento de reflexão, mas também de edificação na palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo 13, versículo 18, diz assim, 17 e 18. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Mas, versículo 18, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, farei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Antã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Que palavra forte! Olha, quando Deus quer fazer, Ele faz na minha vida e na sua vida. Deus faz maravilhas no meio do seu povo, porque Ele quer que você o conheça na beleza da sua santidade e do seu poder sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito Deus. Olha, eu quero abrindo aqui nosso vídeo de hoje, que a gente vai já trazer o tema sobre a Páscoa. Eu quero entrar também com um louvor assim, voltado também a esse momento tão especial. E eu vou usar aqui a harpa cristã. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eternal canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro
consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus, que maravilha! Olha só. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. A leitura que eu fiz aqui para esta reflexão de hoje, a Páscoa do Senhor. Vamos dar um título aqui. Páscoa significa no hebraico passagem, porque ela vem do termo Pessah, passagem. Então o tema de hoje é a passagem. Tá um bom tema. O versículo que eu li no capítulo 14, e eu vou repetir, diz aqui: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, mas os fez rodear o povo pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco.
Queridos, nós conhecemos bem a história do povo de Israel, começando por Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão e a cumpriu na vida do seu filho Isaque. Depois Deus fez uma promessa a Isaque e a cumpriu na vida de Jacó. Eu estou simplificando. E a partir de Jacó, começa a saga do povo judeu. Me permita, os estudiosos da Bíblia, a minha observação, tão simples. E Jacó foi morar lá em Canaã, porque era a terra que Deus tinha dirigido Abraão, dirigido Isaque, e eles ficaram morando naquela terra ali, uma terra abençoada, uma terra em que Deus preparou para eles. Porém, num período de tempo, Jacó já com seus filhos crescidos, as coisas foram tomando outro rumo. E é aqui que eu queria fazer uma pergunta para nós meditarmos. Por que o povo de Israel estava no Egito? Por que eles saíram da terra de Canaã? Ora, tudo começou por causa de conflitos familiares. Nós sabemos que quando nasceu José, Jacó amou a José. Não que ele tinha mais amor a José do que aos demais filhos, não. Mas porque aquele menino era precioso para ele. E aquele menino foi crescendo, José foi crescendo, e ele foi se destacando dos demais irmãos. E nós conhecemos bem a história que os irmãos começaram a ficar com inveja, começaram a criar um clima de rejeição em relação a José, a tal ponto que aquele lugar, Canaã, se tornou um lugar de conflito familiar, de discórdia em família, que quase culminou num crime. Porque venderam José para os ismaelitas, mas ele estava ali tramando a morte do irmão. E os irmãos conhecem muito bem a história de José, que ele foi vendido àqueles mercadores do deserto, e eles foram em direção à terra do Egito e levaram José para lá, e os irmãos conhecem a história, como tudo se desenrolou na vida de José. Então nós começamos partindo daqui. Por que sair de Canaã? Da terra que mana leite e mel. Por que partir de Canaã? Uma terra que Deus preparou para que todos estivessem em comunhão, estivessem em família, estivessem naquele enlace fraternal. Porque começou ali a surgir aquele conflito familiar, aquela discórdia generalizada. E o pai percebeu que havia um clima de rejeição. De inveja, de intolerância, de individualidade.
Mas vamos aqui caminhando na saga dessa história do povo de Deus. Por que sair de Canaã? Porque depois que José está no auge da sua gestão de governo, depois que ele passou todas aquelas provações, toda aquela violência, porque foi uma violência dentro do seu país, dentro da sua casa, no meio da sua família, aquela rejeição, aquela intolerância, e agora ele numa terra distante, longínqua, de costumes diferentes, de um Deus diferente. Depois de todo esse embate de circunstância na sua vida, agora ele se tornou um príncipe no Egito. E pela história, pelo contexto bíblico, as profecias, os sonhos de José começam a se cumprir. Aqueles tempo de gordura, tempo de abundância acabou e agora começa um tempo de fome, de seca, de necessidades em todo canto. Por onde você olhasse para aquelas regiões geográfica, a seca estava assolando. E aí os irmãos sabem que depois de todo aquele processo de José receber os seus irmãos, identificar os seus irmãos e se apresentar a eles, de todo aquele processo de reconciliação, José diz: olha, agora traga o meu pai para cá, para que eu cuide dele até ele ser recebido na eternidade. O primeiro ponto que eu falei, por que sair de Canaã? Porque começou um conflito, uma intolerância, uma individualidade, uma inveja, uma crise familiar que quase gera e quase termina num crime. Porque saíram de Canaã? Porque a fome começou a assolar toda a terra. É como que a desobediência se encontra agora com o destino. Ou o destino se encontra com a desobediência. Terceiro, porque um filho tem saudade da sua família, tem saudade do seu pai, porque este filho mais novo sabe que tem em suas mãos poder financeiro, poder de governo, de salvaguardar sua família. Ele entende o processo de Deus na sua vida, porque que tudo aquilo aconteceu e agora ele está ali diante de uma autoridade maior e que depois daquela autoridade maior, ele tem poderes para governar toda aquela situação de fome e sede. E agora ele traz toda a sua família para perto dele, para cuidar, como eu falei aqui, para salvaguardar sua geração. Porque sair de Canaã? Porque eles foram a uma nova terra, uma terra diferente. Porque assim foi propósito de Deus levar eles ao Egito.
a uma terra diferente. Deus tem os seus propósitos em todas as situações que acontecem no meio do seu povo. Primeiro, para que uma outra nação conhecesse aquele povo diferente, um povo que adora ao Deus dos céus, ao Deus do patriarca Abraão, ao Deus do patriarca Isaac, ao Deus do patriarca Jacó. Deus levou aquela família, levou o seu povo para uma nova terra, uma terra diferente de tudo e de todos, para abençoar José, mas também para abençoar a família de José, ao patriarca Jacó, porque lá nas terras de Canaã também estava sendo assolado pela fome, pela seca, pela falta de mantimento. Mas também, queridos, aquele povo saiu de Canaã para ser provado por Deus. Um povo querido de Deus, amado de Deus, agora se torna escravo do homem, escravo de um faraó xenófobo. Mas também Deus permitiu que todos saíssem de Canaã, para que aqueles escravos que antes eram queridos, eram recebidos por causa de José, eram recebidos, bem-vindos ao Egito por causa da gestão de governo excepcional de José. E agora José não é mais vivo, entra uma outra gestão que não conheceu José e que tem em seu ímpeto aniquilar aquele povo, escravizar aquele povo que aumentara dentro da terra do Egito. Agora aquele povo se torna escravos, porque Deus assim permitiu. Mas também Deus, assim como permitiu esta aprovação na vida do seu povo, em se tornarem escravos, Deus também, num período de tempo, ouviu o clamor daquele povo, ouviu o sofrimento e viu a aflição do seu povo naquelas terras do Egito. E disse: chegou um tempo do basta. Esse tempo de provação agora Deus está aprovando o seu povo, tornando aqueles escravos agora em príncipes de Deus. E nós conhecemos que Deus levantou no meio deles Moisés, um varão sábio, aprovado por Deus. No meio de todo aquele povo, Deus levantou aquele homem para tirar aquele povo da escravidão e levar de volta para casa. Mas antes de chegar em casa, eles entraram por um deserto até ser levados ao Monte Sinai, para dali entrarem e saírem com a cartilha de Deus em suas vidas. Uma cartilha para que eles pudessem obedecer. Uma cartilha agora de uma linha de diretrizes para que eles obedecessem ao mandato de Deus sobre as suas vidas, até entrarem na terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Passaram por todo esse processo
para que eles pudessem entender que Deus era o Senhor Deus do patriarca Abraão, o pai da fé. Deus estava dizendo para ele, assim como o patriarca, o meu amigo Abraão, creu em mim pela fé, eu quero que vocês, diante de todo esse processo de prova, acreditem em mim pela fé, que eu sou poderoso para fazer muito mais daquilo que vocês possam imaginar. Porque os meus projetos e meus desígnios, os meus propósitos para o meu povo são propósitos de bênção. E um dia, meus queridos amados irmãos, Deus levantou no meio deste povo um homem chamado Jesus de Nazaré. Jesus o Nazareno, porque ele morou em Nazaré. Para trazer o evangelho da paz. O evangelho, as boas novas dos céus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós conhecemos a história do povo de Israel, que vive sempre em conflitos entre famílias. Conflitos familiares, de intolerância, de individualidades. E o Senhor Jesus surgiu no meio deles com o evangelho do amor fraternal, da coerência, da tolerância. A ponto de serem compreendidos. Assim como José passou a intolerância, a individualidade, a inveja, a rejeição, Jesus também passou pelo mesmo processo. Foi levado à cruz do Calvário. Mas até na cruz do Calvário ele clamou a Deus e disse: Pai, perdoa-lhes este pecado, este crime que eles estão cometendo, porque eles não sabem o que faz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta vida eterna, ela é alcançada pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Um dia nós perdemos essa comunhão lá no Jardim do Éden. Os nossos pais desobedeceram a Deus, perderam a sua comunhão com Deus, e o pecado original passou a toda a humanidade. E Jesus veio dizer: agora eu sou o novo mandamento de Deus para a humanidade. Não há mais a lei de Moisés para vos apontar o erro e levá-los à morte. A lei de Moisés, ela diz assim: a alma que pecar, esta morrerá. Não há recurso de salvação, não há recurso para perdão. Então Jesus veio como este recurso, como um processo anexo à lei. Enquanto o processo da lei julga para a morte, o processo em anexo da salvação em Cristo Jesus diz: olha, eu sou o processo anexo que traz o perdão para a vida eterna, que traz o recurso conciliador
perdoador para a humanidade. E por amor à humanidade eu entrego a minha vida, e que todos aquele que crer em mim, crer que eu morri na cruz do Calvário para trazer salvação, trazer perdão, trazer reconciliação entre Deus e o homem, este alcançará a vida eterna. A fome que havia nos nossos corações de ouvir uma palavra de recurso, de perdão, de misericórdia, agora chegou a nossa provisão através da palavra de Deus, esta palavra da fé que pregamos na pessoa bendita de Jesus. Este filho mais novo que tinha saudade da família, José, desejoso de ver o pai, de ver seus irmãos, de ver toda a família salva daquela seca, daquela peste que assolava toda aquela terra. Jesus se apresenta para trazer-nos de volta ao lar paternal, de nos trazer sã e salvos na presença de Deus, livres do pecado, livres da corrupção moral, livres desta corrupção pecaminosa que assola o mundo. O mundo está aí espiritualmente podre, caindo aos pedaços. Para isso Jesus veio, para nos dar vida e vida em abundância. Jesus veio para nos mostrar que há uma nova terra, uma nova morada para nós, não no jardim do Éden, no paraíso, mas nas mansões celestiais. Ele falou aos seus discípulos no livro de João, no capítulo 14, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Há uma mansão celestial, há uma morada eterna para aqueles que nele esperam, que nele crê. Estamos passando por essa terra porque somos peregrinos nesta terra. As tribulações, os embates da vida são constantes, constantemente somos provados em todas as áreas da nossa vida. Na área espiritual, na área social, na área moral, em todas as áreas da nossa vida nós somos provados. Mas saiba que assim como somos provados, nós sairemos aprovados por Deus. Aleluias. E breve voltaremos para o lar celestial, para a nossa terra querida, para um novo país, um país de luz, um país de paz, um país aonde está nas mansões celestiais. Este é o evangelho da cruz que pregamos. Amanhã muitos estão comemorando a paixão de Cristo. Mas eu quero que você saiba, enquanto muitos estão chorando, com o coração entristecidos, não é? Porque muita gente leva a sério a paixão de Cristo, mas eu quero que você se alegre em Deus, porque esta alegria, ela nasceu ao terceiro dia em que Jesus morreu, porque ele ressuscitou para nos trazer uma esperança eterna, para nos dar certeza de salvação. Este Jesus não está morto, mas vive. Este Jesus não está, os seus restos mortais, lá onde foi sepultado.
mas ele está vivo dentro do meu e do teu coração. Esta palavra é viva e eficaz e ela gera em nós a cada dia, a cada manhã, alegria e nos leva a uma esperança eterna, porque breve este Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, um dia voltará para trazermos a alegria eternal e nos levar para as mansões celestiais. Que esta reflexão traga ao teu coração um renovo, que nesta Páscoa em que estamos comemorando, que significa para os judeus uma passagem, que significa para os judeus a festa da liberdade, a festa da saída da escravidão, a festa do livramento da escravatura, a festa da esperança de sobrevivência. Para nós cristãos, também nós podemos dizer que é a festa da liberdade, que nós saímos das trevas do pecado, que nós saímos das trevas para a maravilhosa luz, que nós fomos libertos da vida de pecados, desta vida opressora, que nós não tínhamos esperança de salvação, e hoje na pessoa bendita de Jesus, nós temos uma esperança eternal. Eu e você somos livres do pecado. Somos livres da corrupção generalizada na vida humana. Não deixamos de ser pecador, somos pecadores ainda, porque todo dia nós pecamos, diz a palavra de Deus. Seja por pensamento, seja no falar, seja no agir. De alguma forma a gente, nas nossas limitações, nós acabamos pecando de alguma forma. Mas eu quero que você saiba, mesmo eu e você sendo pecadores, nós já somos justificados pelo poder que há no sangue do Cordeiro. Acredite nesta palavra, você é livre do pecado, você é justificado por Deus através do sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja na tua vida, no seio da tua família, desde agora e sempre, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, através da pessoa bendita de Jesus. Feliz Páscoa, feliz passagem, que você possa passar esta sexta-feira santa, como nós chamamos, esta sexta-feira da paixão, lembrando que esta morte agora nos traz alegria. Glória a Deus. Que esta sexta-feira da paixão nos traz paixão pela palavra de Deus, pela palavra da promessa, da fé que pregamos, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir esta palavra, a santa palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Franco. Acompanhe as nossas reflexões na realidade dos tempos, nas nossas redes sociais, através aqui da nossa página do Facebook e também no nosso canal no YouTube. Reflexões na realidade dos tempos. Compartilhe, dê o seu like, faça o seu comentário, dê a sua sugestão e vamos caminhando de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória, porque nós somos mais do que vencedores
por aquele que nos amou primeiro. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima reflexão. Em o nome de Jesus. Feliz Páscoa. Em o nome de Jesus.